com a razão iluminada pela fé, deu-se totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo, com 11 anos de idade apenas. Os jovens porfiavam por ter a mão dela, mas ela recusava casar-se com todo mundo. E aí, aos 13 anos, um jovem, filho do prefeito de Roma, que queria, por todos os modos, casar-se com ela, descobriu, né, que ela era cristã, e ela mesma confessou para ele que ela tinha feito, né, voto de castidade a Jesus, tornando-se esposa de Cristo, né, e que, portanto, ela não podia casar-se com ninguém, ela não podia dar o seu amor, o seu coração a mais ninguém. O moço ficou louco de raiva e denunciou ela, né, para as autoridades de Roma, o imperador. E ela foi presa e, como acontecia com todos os mártires, né, já era uma praxe. Primeiro, o imperador romano fazia muitas promessas, né? Fez muitas promessas a ela, dizendo que ia torná-la rica, feliz, poderosa, que ia dar tudo o que ela quisesse se ela renegasse a Jesus Cristo. E ela refutou todas as ofertas. Depois, o imperador passou então as ameaças, inclusive mostrando para ela os objetos do martírio com os quais ela ia ser morta. E ela olhou, contam os seus historiadores que ela olhou os objetos do martírio, né? E ela os desprezou, dizendo para ele, né, se você quiser, pode derramar o meu sangue, mas eu não vou renegar o meu esposo divino Jesus Cristo nunca. E então o imperador teve uma ideia diabólica. Mandou que ela fosse levada ao prostíbulo de Roma e ali ela fosse violentada. Ela disse: será inútil você me mandar para lá, porque o meu esposo divino vai me proteger e não vai permitir que ninguém toque em mim. E ela foi levada. Eu, inclusive, estive no lugar onde antes era esse antigo prostíbulo de Roma, para onde ela foi levada, e que hoje tem, né, a igreja de Santa Inês, que fica na Piazza Navona, em Roma. Eu estive lá. E ali, quando estava cheio de jovens, só um tentou tocar nela. Quando isso aconteceu, um anjo apareceu e fulminou ele na hora e ele caiu morto. Os outros moços levaram o corpo dele para fora, mas aí Santa Inês rezou sobre ele, teve pena, rezou sobre ele e ele ressuscitou. Vendo o imperador romano, vendo-se humilhado, né, por esse milagre feito por Santa Inês, mandou que ela fosse jogada no fogo, queimada viva. Mas mais uma vez o anjo apareceu e ele afastava as chamas, de modo que elas queimavam os carrascos e não Santa Inês, que era belíssima. Por fim, o imperador romano, louco, né, enfurecido de ódio, ordenou que ela fosse decapitada. Então, finalmente, né, Santa Inês foi morta e foi receber no céu, das mãos do seu esposo, a coroa de vencedora, a coroa de campeã da fé. Ela foi sepultada pelos cristãos de Roma. 2 dias depois da sua morte, seus pais estavam rezando nas catacumbas onde o corpo dela havia sido colocado. E ela apareceu para eles, rodeada de um coro de virgens, né, maravilhosas. E então ela disse para eles que eles não deviam chorar por ela, porque ela estava feliz no céu, gloriosa, coroada de vitória, junto com seu amado esposo Jesus. E desapareceu. Então os pais dela ficaram consolados, né? Os pais deram muita força para que Santa Inês fosse corajosa na hora do martírio e não renegasse a Jesus Cristo, né? E isso mostra, tem jovem de hoje em dia que diz assim: eu não consigo ser fiel a Jesus. No mundo de hoje eu não consigo ser fiel a Nossa Senhora. O mundo de Santa Inês, do tempo de Santa Inês, era tão mau quanto nós, entendeu? Tinha os mesmos pecados, tinha as mesmas tentações que tem hoje em dia. E Santa Inês conseguiu resistir a tudo e ser fiel a Jesus e a Maria. Então, se ela conseguiu, você também consegue.
O problema é que ela tinha vontade, você não tem. Então você tem que rezar para você ter a vontade de ser fiel. Lembre-se sempre do que Nossa Senhora nos ensinou, né? Vocês devem rezar para ter a força de jejuar. Devem jejuar para ter a força de se converter. E então devem se converter para ter a força de serem santos e amar a Deus. Então, é com a oração que tudo começa. E ontem foi também a vida de um outro jovem que, como Santa Inês, também passou por um mundo péssimo e ele não se corrompeu, ele não traiu o amor de Jesus. São Sebastião. Ele era um grande soldado, né? Ele era, portanto, ele era até do pretório, né? do imperador de Roma, portanto, ele era o capitão do exército romano, portanto, ele ocupava um alto posto e era um grande favor do imperador romano. Ele conheceu o evangelho, né? Por alguém que andou pregando e as ocultas, né? Ele foi batizado e se tornou cristão, católico. E ele se valia da alta posição dele no exército romano para justamente ajudar os cristãos quando eles eram presos. Então, quando algum cristão era preso, ia ser martirizado, ele tentava ajudar, ele tentava conseguir do imperador o abrandamento das penas, né? Dos cristãos, levava-lhes comida, água na cadeia, tentava, da forma como ele podia, amenizar o sofrimento deles. Um dia, ele foi descoberto, né? Pessoas, amigos do próprio exército dele, descobriram que ele era cristão e o denunciaram ao imperador. E aí o imperador, primeiro, né, tentou dissuadir ele da ideia de ser cristão, oferecendo a ele, né, glórias, honras, torná-lo seu braço direito, mas ele refutou tudo. Depois o imperador começou a ameaçar e disse que se ele não renegasse a Jesus, né, que ele iria ser morto de forma cruel. E ele nem mesmo diante das ameaças se intimidou. Então o imperador ordenou, né, que os próprios soldados, né, do pelotão dele o matassem. Então ele foi amarrado a uma árvore e foi cravejado de flechas, e eles ali o abandonaram, julgando que ele estava morto. Foi aí que apareceu uma mulher, que era mulher de um mártir que já tinha morrido, chamada Irene, e ela recolheu o corpo dele e o levou para a sua casa. Vendo que ele respirava, ela tirou ele da árvore e levou para a casa dela e cuidou dele até ele ficar bom. Quando ele ficou bom, ao invés de ele dizer, para mim já chega, né? Quase fui morto de uma forma cruel, a dor daquelas flechadas foi terrível, eu não quero mais saber de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, de fé católica, não quero saber de nada mais disso, eu vou embora, né? Salvar minha vida. Ao invés de dizer isso, ele disse o contrário, ele disse, vou ao imperador e vou repreendê-lo pela sua maldade. Voltou diante do imperador, né, que assustado, admirou-se de ver ele vivo, e ele então, né, repreendeu o imperador, né, pela sua maldade ao perseguir os cristãos, que eram pessoas inocentes e boas. Só que o imperador, ao invés de se converter, endureceu ainda mais o coração e aí ordenou que ele fosse morto, né, com pauladas e com golpes de bolas de ferro. E dessa forma ele morreu cruelmente, né, mas derramando seu sangue pela segunda vez por nosso Senhor Jesus Cristo. E era jovem, era muito novo Sebastião, tinha uns 20 anos. Então isso mostra, né, que se esses santos foram capazes de se manter fiéis a nosso Senhor, apesar dos sofrimentos e dos martírios horríveis que eles passaram, nós que sofremos muito menos do que eles, podemos também. É só querer. E não teremos desculpa. Como a própria Santa Inês disse hoje, né? Nós não teremos desculpa. Porque quando nós voltar com os mártires e ele perguntar para a gente, né?
E aí? O que você fez da sua vida? Cadê os frutos de santidade? E a gente começar a dar desculpa, dizendo: ah, Senhor, eu não aguentei, eu não pude, o mundo me seduziu, eu não aguentei, não resisti ao mundo. Jesus vai dizer: aqui, mas olha a minha filha Inês. Ela resistiu. E ela tinha as mesmas armas que você: oração, amor, fé, perseverança. Por que você não usou? Olha que o meu servo Sebastião tinha as mesmas armas que você para lutar: fé, esperança e amor. Por que você não usou? Você também podia ter vencido a sua provação, o seu combate da fé. Você não tem desculpa, né? E então, esses dois santos nos mostram, né, que para quem ama nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, né, nada é impossível. E você aguenta tudo, você resiste a tudo, né? E você prefere antes perder tudo do que perder o amor e a graça de Jesus, né? E isso mostra que quando você quer ser santo de verdade, pode vir o mundo inteiro contra você para te fazer perder a sua fé, se afastar de Jesus e Nossa Senhora, mas você diz não, você resiste, né? Vocês viram hoje no Terço da Misericórdia, Santa Verônica de Giuliani. Nossa, eu já era apaixonado por ela quando eu fiz o filme da vida dela e a conheci, né? Eu logo conheci a vida de Santa Verônica, fiquei tão apaixonado que falei: o próximo ser de santos é dela. Fiz o filme. E agora que eu estou gravando, né, a vida dela mais profundamente, mais detalhadamente, inclusive com os trechos do próprio diário dela, eu estou ainda mais apaixonado por ela, né? E vocês viram que o pai dela não queria deixá-la ser religiosa de maneira nenhuma, né? E aí ela caiu doente e os médicos não conseguiram curá-la, nenhum remédio fazia efeito. E aí então perceberam que quando as pessoas falavam com ela de vida religiosa consagrada, ela melhorava. Quando a família proibia, ela ficava doente, piorava e quase morria. Aí os médicos disseram para o pai dela: olha, quando a gente fala com ela de vida religiosa e de convento, ela sara. Quando a família, todo mundo começa a proibir, ela piora e não há remédio que funcione mais nela. Se você não quiser perder sua filha, deixe ela ser freira, porque senão ela vai morrer. E aí o pai, então, temendo pela vida da filha, né, resolveu deixar, mas assim, querendo enganar ela para depois, só para depois que ela melhorar, tirar da cabeça dela. Aí ela melhorou. E aí depois, né, dando aquelas, né, lições lá para o pai, ela acabou convertendo o pai, né, e o pai deixando que ela fosse para o convento. Aí vocês vejam, ela queria tanto ir para o convento, quando finalmente o pai deixou, veio o primeiro demônio que tentou impedir ela através do pai. Depois, quando finalmente o pai deixou, o demônio tentou impedir ela, fazendo com que ela sentisse tédio na oração, tédio pelas coisas de Deus. O demônio começou a mostrar para ela que a vida religiosa era muito difícil, né? Com cores assim as mais negras possíveis, né? Começou a fazer ela pensar num monte de rapazes que tinham pedido a mão dela, ela tinha recusado, nos casamentos maravilhosos que ela podia ter tido, nos partidos que ela perdeu, e tentou de todo modo dissuadir ela, né, da ideia de ir para o convento. Ela começou a ficar, né, apavorada com tanta tentação, e daí ela se recomendou a Nosso Senhor, né? Se recomendou a oração, foi a salvação dela. E aí Nosso Senhor disse a ela: minha filha, eu estou permitindo isso para provar o seu amor por mim. Eu quero ver se ele é verdadeiro. Se for, você vai resistir a todas as tentações e contrariedades, e você vai continuar firme na sua vocação por mim. Se o seu amor for falso, aí você vai cair, eu vou ver que é falso. Então eu estou provando o seu amor, mas fique sabendo, eu estou aqui, eu estou por perto, eu estou vigiando você, né? E eu estou cuidando de você. Então ela disse: meu Jesus, né? A única coisa que eu só vos peço é que o Senhor não me abandone. Ela disse: fica tranquila, minha filha, né? Eu estou de olho em você, eu estou aqui por perto. Pode ter certeza que eu estou aqui
e você não tem o que temer, só fica fiel a mim. Então, ou seja, ela perseverou na oração e ela venceu aquelas tentações. E no próximo texto da misericórdia, vocês vão ver a entrada dela no convento, que coisa mais linda que foi, né? Já no dia que ela foi aceita e que a madre colocou ao redor da cintura dela lá, a madre não, o padre lá, que era o superior, colocou o cinto de Santa Clara, ela já entrou em êxtase, né? E ali mesmo o divino esposo dela, Jesus, já veio para receber, né, a sua esposa predileta. Ai, foi a coisa mais linda. E tinha uma amiga dela que tinha sido aceita junto com ela, né, e que estava lá do lado e chacoalhava ela e balançava ela, que a madre estava chamando, e ela não voltava assim. Aí quando a madre mandou, né, uma noviça lá chamar, aí ela despertou, né, do êxtase e foi. E quando ela entrou no convento, foi a coisa mais linda. Vocês vão ver nos próximos capítulos, né, como Jesus desposou misticamente Santa Verônica, inclusive colocando um anel, né, de matrimônio espiritual no dedo dela, né, junto com Nossa Senhora. E Nossa Senhora amava essa sua filha predileta, né, com um amor tão grande que aparecia constantemente para ela, até para ajudá-la nas tarefas do convento, porque teve uma época que Santa Verônica era encarregada de lavar as toalhas, os panos do convento, o próprio hábito dela, né, essas coisas tudo. E a água era muito fria no inverno da Itália, né, menos 20 graus. Então ela sofria muito para lavar a roupa. Então Nossa Senhora vinha, né, e aquecia a água do tanque, deixava a água quente para Santa Verônica poder lavar mais facilmente a roupa, né? E vocês viram que o pai de Santa Verônica, ele não era um ateu, ele não era um inimigo de Deus, ele era só um católico relaxado, né? Que um dia rezava, outro dia não rezava, né? Ligava às vezes mais para as coisas materiais do que para as espirituais e não cuidava da alma. Aí Santa Verônica foi inspirada, né, a dar aquelas, né, chacoalhadas no pai, que acabaram por converter o pai. Ainda era tempo que os pais ainda se convertiam quando os filhos, né, falavam para eles, né? Hoje é mais difícil. Hoje, se não calejar o joelho no chão com muitas mil ave-marias, não converte não. E bota jejum em cima disso e olhe lá, hein? Aí, muito bem. O pai dela acabou se convertendo e se recomendou até, né, as orações da filha. Santa Verônica teve um sonho que o pai estava morrendo, mas as irmãs falaram, bobagem, faz pouco tempo que ele mandou carta para você, ele está bem de saúde. Só que era verdade, né? Dias depois chegou a carta dizendo que o pai dela tinha morrido e justamente no dia que ela tinha sonhado com a morte do pai. Muito bem. Ela começou a rezar pela alma do pai, né? Jesus então mostrou a alma do pai dela. Estava num lugar tão horrível que ela não sabia se era o inferno ou se era o purgatório. Estava sofrendo muito naquele fogo terrível. E aí Jesus disse para ela, você pode alcançar misericórdia para ele e você pode tirá-lo daqui. Aí então Santa Verônica, né? Nossa, se aplicou a ajudar o pai dela. Começou a usar a coroa de espinhos, que a gente vê inclusive, né, nos quadros dela. Carregava uma pesadíssima cruz pelo convento, né, todos os dias. Se colocava na cruz para ficar lá sofrendo. Usava, né, o cilício e, né, chicotinho todo dia nas costas dela, que ficaram em ferida pura, né? Naquela época era assim. No convento do Padre Pio também, eu estou lendo 4 livros ao mesmo tempo do Padre Pio, e eu fiquei chocado quando eu vi lá que era a regra do convento do Padre Pio. Não era a pessoa que entrava lá, não é assim, faz se quiser. Era a regra de vida. 3 vezes por semana tinha que dar chicotada nas costas com chicote de corrente de ferro com bola de ferro na ponta. Imagine quanto que não doía, hein? E o Padre Pio fazia isso 3 vezes por semana. Todo mundo do convento dele tinha que fazer. Não é essa molezinha que é hoje os conventos, que a pessoa não precisa fazer mais isso, né? Não tem que fazer penitência, né?
que hoje em dia o superior trata pão de ló e ainda assim, nem assim a pessoa não quer ficar no convento, né? O superior trata pão de ló a pessoa, não obriga a pessoa a fazer esse tipo de penitência, né, braba, né? Não obriga a pessoa a dormir no chão frio, com a cabeça numa pedra, não obriga a pessoa a fazer silício. O superior só pede para o postulante de hoje em dia: reze o rosário comigo, reze as horas de oração comigo, né? Só me ajude a manter o convento limpo, me ajude a construir o santuário, e nem assim não quer, nem assim não quer, entendeu? O superior hoje em dia nem obriga a jejuar, né? Nossa Senhora pede jejum 2 vezes por semana, o superior deixa a pessoa livre, com a consciência dela, para ela jejuar, se ela quiser, de acordo com a consciência dela. Mas o superior não fica ali chaveando a comida para impedir a pessoa de comer. E nem assim a pessoa não quer ficar, né? Ela arruma todo tipo de pretexto para ela sair. Ah, é fulano que não gosta de mim, é fulano que fala mal de mim, é fulano que me persegue, é fulano que falou não sei o quê, é fulano que fez não sei o quê. Ah, é o superior que não sei o que lá, é o outro que fez não sei o que lá para mim, é o outro que me persegue. Tudo mentira. A pessoa saiu porque ela não gosta de vida religiosa. Aliás, eu já ouvi isso na minha cara. Eu não quero porque eu não gosto disso. Eu não quero ser isso. Entendeu? Por isso que eu durmo nos seus rosários, eu durmo nos seus filmes, eu durmo nas suas palestras, eu durmo no seu cenáculo. Eu não quero. Não quero. Não quero isso que você ensina. É por isso que eu vou sair. Então é tudo mentira, né? Porque se fosse mesmo, né? Se fosse mesmo amor a Deus, né? Aguentava tudo, até perseguição dentro do convento aguentaria. Santa Verônica foi perseguida dentro do convento dela, ela aguentou, ela não saiu. Padre Pio foi perseguido pela própria igreja, né? E nem sei como é que aguentou e ficou ali, né? Perseverou. Então a gente vê que quando há amor, o amor dá força para fazer tudo, né? Voltando a Santa Verônica de Giuliani, né? Ela fez muita penitência pelo pai dela. E aí Nosso Senhor apareceu para ela e disse para ela: olha, em breve você vai conseguir a libertação do seu pai, né? E aí, num dia lá de Natal, Santa Verônica viu o pai dela, né, sendo tirado do purgatório por um anjo, se transformando numa grande luz, né, e indo para o céu ser feliz eternamente. E mais para frente, Nosso Senhor, numa mensagem, falava para Santa Verônica assim, sobre o pai dela: olha, minha filha, eu quero que você saiba, né, que o seu pai, por ser um católico relaxado, teria ido para o inferno. E se não me engano, se não me falha a memória, Jesus até mostrou para ela o lugar onde o pai dela ia ficar no inferno e os demônios que iam atormentar ele, horríveis. E Santa Verônica disse: ó, você salvou a alma do seu pai, porque você se consagrou totalmente a mim e se tornou minha esposa mística. Você salvou a alma do seu pai. Se você não tivesse entrado na religião, ou seja, na vida religiosa, seu pai não teria tido chance, né? E aí Nosso Senhor disse: fiz isso, minha filha, para que você diga aos pais o quanto é bom eles terem filhos santos, que dedicam, que consagram as suas vidas a Deus, né, na vida religiosa, porque a santidade dos seus filhos, a oração, os méritos dos seus filhos santos irão salvar também as almas dos pais. Então, eu adorei esse trecho, né, da vida de Santa Verônica, porque se ensina quanto verdadeiramente é bom quando Deus chama o filho de alguém para a vida religiosa. Não é só a maior graça que Deus pode dar para a pessoa que é escolhida e chamada. É a maior graça que Deus pode dar para um pai e para uma mãe também. Porque ao chamar o filho para a vida angélica, para a vida religiosa, o filho não vai salvar só a alma dele. Vai salvar com certeza de seus pais também, pelas suas orações, pelos seus sacrifícios, pela sua vida totalmente consagrada a Deus, que por si só já é repleta de méritos, né? Aí ninguém também fique pensando:
Ah, mas agora, né? Vai ter um monte de pai que vai ficar empurrando os filhos. Ah, então vai lá para Jacareí, vai lá para o santuário da sua vida a Deus, né? Para salvar a alma deles. Aí isso não é amor, isso não é por amor. Eu não penso dessa forma. Eu penso assim, se nosso Senhor revelou isso a Santa Verônica, entendeu? Se ele revelou, motivo tem, né? E se alguém vai para a vida religiosa com a intenção de salvar não só a sua própria alma, mas também a alma de seus pais, ainda que a princípio possa ser um amor um tanto, né, ainda imperfeito, é o começo do amor. Nosso Senhor sabe que todo mundo no amor começa assim, por um amor um tanto interesseiro, o desejo de se salvar e salvar a família. Depois é que o amor vai crescendo, vai aumentando e vira aquele amor amizade, aquele amor filial, quando você ama a Deus por Ele mesmo e não a troco de salvação, de graças que Ele possa dar. Entendeu? Mas não está errado. E o próprio nosso Senhor revelou a Santa Verônica que Ele salva os pais da pessoa que se consagra totalmente a Ele. Então, se Ele revelou, é por certo que Ele quer que as pessoas, né, façam isso, que as pessoas vão para a vida religiosa para se salvar e para salvar a sua família também. É a vontade dele. Senão ele não teria revelado a Santa Verônica. Entendeu? Então, vejam como Deus é bom, né? Pelo sim do filho, salva o pai, né? Pelo sim do filho, salva a mãe. E vocês vejam, né? O pai da Santa Verônica proibiu ela, perseguiu ela, impediu ela de ser freira o quanto ele pôde. E era a única chance de salvação dele. Quase que ele estragou tudo, né? Mas graças a Deus, Santa Verônica conseguiu, né, botar juízo na cabeça dele, converter ele, e ele mudou a tempo, né? Foi a salvação dele. Senão, olha, estava perdido. Perdido. Então, vejam como Deus é bom, né? Pelo sim do Filho, pela vida consagrada do Filho, concede graças, né, ao Pai, à Mãe, né, à família, graças de salvação, que só um religioso, né, que deixa tudo, que deixa o mundo, que deixa seus sonhos, sua vontade, seus planos, os prazeres que podia ter, né, deixa o próprio pai e a própria mãe. Isso é uma renúncia muito grande, isso tem muito valor, é um sacrifício muito grande, né? E é pelo valor, o peso desse sacrifício de amor feito por Jesus, que ele reverte em graças de salvação para o próprio pai, para a própria mãe. Então, apegando-se ao pai e à mãe, você deixa de conseguir a salvação para eles. Desapegando-se deles e se dando totalmente a Jesus, você alcança a salvação para eles. Então, ou seja, se apegando a eles, você se perde com eles. Se desapegando deles por amor a Jesus e dando a sua vida a Jesus, você alcança a vida eterna para você e para eles. Olha para você ver como é a lógica de Deus, né? Totalmente diferente da nossa. E é lindo isso, ver como Deus pensa, né? Como pensar de Deus é maravilhoso. Você, ao se desapegar da família para dar sua vida a Deus, a Nossa Senhora, você os salva. Agarrando-se a eles, né? Com amor desordenado, você se perde com eles. Olha para você ver o contrário do que você tem que fazer para salvá-los, né? Então, essa parte da vida de Santa Verônica Giuliani, né, me encantou sobremaneira, porque mostra como nunca o valor da vida religiosa diante de Deus. Mostra quanto uma só alma, né, que largou o mundo, largou tudo para se consagrar a Deus, vale para Deus. O peso que essa alma tem diante de Deus. E por causa das orações, dos sacrifícios dessa alma, Deus salva o pai, a mãe, a família dessa pessoa e muitas almas mais, que vocês viram. Nosso Senhor revelou para Santa Verônica que não tinha sido só a alma do pai dela que ela tinha tirado do purgatório, não. Tinha tirado muitas outras. Então, ou seja, a oração dela, o sacrifício dela foi
tão agradável a Deus que não salvou só o pai dela, salvou um monte de outras almas. Então vejam que poder que tem a oração de uma alma consagrada a Deus, que valor que tem para Deus, né? É incomparável. Você pode botar 1000 leigos numa balança, bota uma alma consagrada na outra, aquela alma consagrada vale mais, porque ela deixou tudo por Deus, tudo por Nossa Senhora, tudo é tudo, e isso tem um valor sem igual diante de Deus, né? Não quer dizer que os leigos não valem, valem sim, todo mundo tem seu valor diante de Deus, mas uma alma consagrada, pelo sim que ela deu, pelo holocausto, sacrifício, a imolação da vida dela, isso diante de Deus tem um valor infinito, né? E como o próprio Jesus disse a Santa Madre Mariana, né? Uma alma consagrada, né, a mim, que vive no meu amor, vale tanto quanto uma hóstia num cibório, né? Esse é o valor da alma consagrada a Deus, né? É maravilhoso. E vocês vejam que tudo isso nos ensina, né? Nos confirma aquilo que Santo Afonso sempre diz, né? Que a graça da vocação religiosa é a maior graça que Deus pode dar a uma pessoa. São Luís de Montfort dizia que a graça da verdadeira devoção a Nossa Senhora, Deus só a dá àquele a quem Ele quer fazer muito santo. E eu, por minha vez, digo, a graça da vocação à vida religiosa, ao serviço de Nossa Senhora, Deus só a dá àquele que Ele quer tornar um anjo. E é por isso que a vida religiosa é a vida angélica. Transforma o homem em anjo já aqui na terra. O convento não é para anjos formados, ele é para pecadores, mas vai transformando o pecador em anjo, coisa que no mundo é muito difícil, né? Então, é maravilhoso isso, né? E esses santos nos ensinam isso, nos ensinam a levantar o nosso olhar para o céu, acima do pó, da cinza deste mundo, né? E olhar para os bens eternos, olhar para o amor de Deus, né? Que é um amor tão grande, que é um amor tão digno de ser correspondido por nós com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, né? E a gente quero encerrar por aqui, a gente acabou de ver o filme de Pullman, e uma das coisas que eu mais gosto de Pullman, além da aparição toda de Nossa Senhora, que é linda, a mensagem curtinha, mas falou tudo, né? É a resposta que o povo de Pullman deu a Nossa Senhora. O povo ali respondeu sim, na mesma hora, no mesmo dia. Disse, queremos Nossa Senhora e vamos fazer tudo que ela mandar. E aí Nossa Senhora foi escrevendo aquela mensagem, as crianças iam repetindo, e eles iam rezando, né? Consequência, na mesma hora, Nossa Senhora atendeu a oração do povo de Pullman, e o exército dos alemães, que estava a 20 quilômetros, não, acho que é menos que isso, estava pertinho de Pullman, Nossa Senhora apareceu para eles bem gigante, bem grandona em cima de Pullman. O general alemão viu Nossa Senhora com um gesto ameaçador, como que dizendo para ele, se você vier aqui, você vai ter que se ver comigo. Aí, então ele virou e disse, isso aqui acabou, essa guerra acabou. Lá embaixo tem uma senhora que não deixa a gente avançar. Viraram meia volta para Paris, porque Pullman está aqui, Paris está aqui, a Alemanha está aqui, né? Então eles voltaram para trás, para Paris. 15 dias depois a guerra franco-prussiana acabou e os alemães voltaram para casa sem dar um tiro em Pullman, sem matar ninguém em Pullman. E os jovens de Pullman que estavam em outros lugares na guerra voltaram sãos e salvos para casa. E na Segunda Guerra Mundial, Nossa Senhora repetiu a proteção, né? Quando Hitler mandou bombardear toda aquela região ali, né? De Naval, de Pullman, as bombas, né? Ou não caiu em Pullman, ou então, se caiu, não explodiu, que nem em Medjugorje. Quando eu fui em Medjugorje, eu vi lá, entendeu? A bomba que caiu bem perto da igreja, que os soldados comunistas tinham jogado para explodir a igreja.
Mas toda vez que eles tentavam se aproximar de Medjugorje, os pilotos confessaram que uma nuvem branca encobria a igreja de Medjugorje, a aldeia, e eles não conseguiam mirar no alvo. Então eles soltaram a bomba assim ao léu, e a bomba foi cair justamente no único pedaço de terra mole que tinha perto da igreja, e por isso não explodiu. Então eles desarmaram ela, ela permanece ali, né? Hoje em dia eu não sei se está ali ainda, mas na minha época estava. Desarmaram ela e deixaram ali como um monumento, né? Uma prova da proteção da rainha da paz por Medjugorje, né? E em Pullman a mesma coisa. Eu me lembro que quando a minha querida amiga Verônica veio aqui, lá da França, eu perguntei para ela como estava, se ela conhecia Pullman, se ela já tinha ido em Pullman, e ela me disse que sim. E perguntei para ela como é que estava Pullman. E ela me disse, já não está mais como antes, já não está mais como antes. Aí eu falei assim, eu tenho certeza que se Pullman está esfriando no amor a Nossa Senhora, tem mão de padre aí. Porque o povo de Pullman, eu duvido que por si só ia esfriar no amor de Nossa Senhora. Eu tenho certeza que isso é culpa de um padre. Ela falou, é mesmo. Infelizmente lá já tem padre apóstata, que já está fazendo o seu trabalho, né? Desmontando os grupos de oração, esfriando o povo, né? E já não tem assim um fervor tão grande como era antigamente, como você também, né, mostra no filme. Aí eu falei, não, Senhor, Pullman não, pelo amor de Deus, Pullman não. Já chega Fátima com aqueles padres diminuindo o valor de Nossa Senhora. Já chega La Salette, que os padres são totalmente, né, da apostasia. Agora Pullman também? Não, Pullman não, Senhor. Pullman não. E aí eu tomei a decisão, né, de fazer uma novena por Pullman, desde que eu faço até o dia de hoje, eu rezo um terço especial por Pullman, direto para socorrer Pullman e não deixar a apostasia aumentar em Pullman e destruir o que Nossa Senhora fez em Pullman. Não tenho nenhuma notícia de lá, não sei como está, mas espero realmente Nossa Senhora, né, que Nossa Senhora esteja acolhendo minha novena e esteja protegendo Pullman, que eu amo tanto Pullman. Aquela basílica é tão linda, né? Aliás, ela assim é o meu sonho, né? Eu fico olhando para aquela basílica de Pullman e eu fico cantando: se essa igreja fosse minha, eu botava para quebrar, com vigílias, muitos cercos e cenáculos, só pro meu amor se alegrar. Pois é. Um dia eu chego lá. Um dia, se Deus quiser, eu ou quem vier depois de mim vai fazer uma igreja como aquela de Pullman aqui. Já pensou? Com 33 sinos? Minha nossa! Quando eu vi aquele carrilhão de Pullman, eu babei, né? Falei assim, meu Deus do céu, eu quero dar 33 sinos assim para Nossa Senhora aqui também, para tocar, bimbalhar, né? E os sinos serem ouvidos a quilômetros de distância, se possível até lá em São Paulo, né? Eu quero botar esses sinos para bimbalhar para Nossa Senhora muitas vezes durante o dia. Já pensou 33 sinos tocando para Nossa Senhora? Nossa, né? Vai ser assim um espetáculo, né? E eu fico sonhando e pensando, um dia eu chego lá, um dia Nossa Senhora vai me fazer chegar lá. Chego, né? Quantos sinos que eu tenho? 6 sinos eu já tenho, né? Faltam 27, né? 27, 26. Eu chego lá. Chego, né? Então, e juntos nós vamos conseguir fazer uma igreja tão linda quanto aquela de Pullman aqui, se Deus quiser. Nossa Senhora vai nos dar graça, né? E nós vamos trabalhar, lutar pela nossa mãe, e nós vamos conseguir. Então, peço a vocês também que vocês também rezem por Pullman, né? Para que Nossa Senhora afaste de lá o espírito mal da apostasia, que ela tire de lá todas as pessoas que estão enfraquecendo a oração, a fé daquele povo. Que olha, gente, desde 1871, eles
rezam 3 horas por dia, todo dia. Nossa Senhora ficou ali 3 horas conversando com as crianças, né? E o povo rezando. Então eles disseram, já que Nossa Senhora ficou 3 horas conosco, nós vamos ficar 3 horas todo dia com ela também, para agradecer ela ter ficado 3 horas conosco aqui em Pomã. Então, todo dia eles rezam durante 3 horas por dia naquela igreja, né? E agora com a apostasia isso está correndo perigo. Então, peço a vocês que vocês ajudem, né? Me ajudem a rezar por Pomã. A gente não pode deixar, né, aquela fé tão linda, aquele amor tão lindo, aquela oração tão linda que eles têm a Nossa Senhora, aquele carinho, aquela chama de amor se apagar. Não pode, né? Então, me ajudem a rezar por Pomã. Eu rezo por lá, por vários lugares de aparições todos os dias. Rezem também, né? E o que nós temos que imitar do povo de Pomã é essa resposta tão bonita que eles deram à Nossa Senhora. Eles não viram o sol girar, eles não viram curas, eles não viram cruz no céu como aqui, eles não viram o vulto de Nossa Senhora no sol, só as crianças que viram Nossa Senhora, eles não viram mais nada. E no entanto, eles não exigiram essas confirmações de Nossa Senhora para amá-la. Eles amaram e pronto. Também não ficaram exigindo aprovação da igreja, porque Pomã, como a aparição de Nossa Senhora das Graças a Santa Catarina Labouré, é uma das aparições que não tem aprovação do Vaticano. O Vaticano nunca aprovou. E o povo também nunca fez conta disso. O povo falou, Nossa Senhora apareceu aqui, né? Ela nos livrou, nos salvou da guerra, do exército alemão que ia entrar aqui a nos matar. Ela salvou a nossa vida, né? Nós queremos ela e não precisamos de aprovação de ninguém para rezar. E vamos rezar e vamos fazer tudo o que ela mandar. E pronto, decidiram e ficaram rezando lá 3 horas por dia. E o Vaticano nunca aprovou e também nunca mexeu com eles lá. Eles continuaram na santa paz deles, entendeu? Então isso mostra o quê? Que quem ama não fica exigindo a aprovação de Vaticano, de igreja. Para quem ama, basta isso. Nossa Senhora apareceu, Nossa Senhora salvou a minha vida, eu quero ela e vou fazer tudo que ela mandar. Acabou aí o problema. Quem fica com muito lelelê, muito, mas aí aprovação, é porque não ama. Ama a aprovação dos homens, mas não ama a Mãe de Deus. Entendeu? Então, quem ama não precisa, né, de aprovação. E uma coisa que cabe muito bem agora aqui, com a qual eu termino, é isso. O Padre Pio disse assim: as coisas humanas precisam ser conhecidas para serem amadas. As coisas divinas precisam ser amadas para serem conhecidas. Esse é que é o erro de muitas pessoas com relação às aparições de Nossa Senhora. Querem conhecer primeiro, querem ter provas, querem ter garantias, certezas para depois amar. É o contrário. Ame primeiro Nossa Senhora e suas mensagens. E aí depois você vai entender o que ela diz, você vai receber as graças dela, você vai também ter muitos sinais dela que vão confirmar você, né, a verdade das mensagens, das aparições dela, e